Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu estou aqui hoje em mais um episódio do podcast do FIT, onde a gente aprende com os colaboradores e convidados especiais. Hoje a gente vai aprender com a Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite, Lucas. Prazer aqui falar um pouquinho. A gente que agradece a sua presença aqui mais uma vez, né? Rita, conta um pouco para mim da sua história. Então, vamos lá. Professora? Professora atualmente. Na verdade, eu me tornei professora um pouco mais velha, né? É algo que é uma mistura da minha pessoa com a área humana e TI. Eu sempre tive muito apreço por TI, por área técnica, por influência do meu pai, por influência do meu irmão. E na época que eu venho, que é década de 90, que eu realmente... Não precisa entrar em detalhes de Não precisa entrar em anos. detalhes, então tá bom. Já tinha internet? Só para dar um norte, assim. Comecinho. Tava ali. Sabe a parte de escada? Né? Chamava Internet Highway. Sei lá. Era Information internet, Highway do Bill era a Gates. internet de escada. Nós utilizávamos a linha que hoje em dia está ficando em desuso, né? A linha comum de telefone. Nós usávamos por pulso. Né? Então, usavam um modem de escada, né? De Fazia escada. aquele barulhinho, né? Exatamente. Então, era tudo muito mais difícil. E foi nessa época que você começou a aprender tecnologia? Foi nessa época que eu comecei a aprender tecnologia. E a ensinar também? E ensinar, indiretamente sim, porque eu trabalhava com projetos de infraestrutura, então a parte de conectividade com internet, a parte de hardware, as máquinas começando a se conectar com Windows numa rede local, onde tinha uma máquina dedicada a um servidor, e eu tinha que treinar as pessoas. Então foi aí que eu comecei a descobrir do que eu faço hoje, que eu gosto muito de ensinar. Então, sempre por analogias para as pessoas poderem entender e assimilar a tecnologia. Então, o que é arquivar arquivos, né, dentro do computador? Então você tinha que ensinar as secretárias na época, olha, tá vendo seu gaveteiro? Então, cada gaveta você vai colocar um tipo de informação que você vai precisar uma hora. Então, eu sempre gostei desde lá de trás. Desde lá de trás. Tá. Daí você começou a dar aula mais formalmente, uma hora. Sim. Você deu aula em escola? Aula em escolas técnicas, né, de ensino médio. Isso foi, se quiser, 2018, não tem problema com datas. Na verdade, foi bem depois, mais de 30 anos depois, na área de TI. Você começou a dar aula? Comecei a dar aula. Foi aí que eu falei, eu vou arriscar por uma questão, né, de sobrevivência e de mudar de segmento. Sim. Que aí eu fui para a área de docência, né, que a gente fala. Que legal, legal. E nas escolas técnicas e hoje que você dá aula em cursos, né, aqui pelo FIT também, qual que você acha que é a principal dificuldade, assim, de todo ano tá ensinando algo diferente, né, praticamente, né? Você tem que ficar se atualizando, né? Essa é uma dificuldade, mas como é que você resolve essa dificuldade no seu dia a dia, assim? Então, tem muita coisa para você poder passar para o outro, você tem que saber o que você está passando. Então, a atualização para mim, seja independente de TI, qualquer área, eu gosto de estudar. Então, isso é um fator que me ajuda bastante, gostar de estudar e poder passar de uma maneira que seja clara. Então, eu sempre me preocupei com isso. Não é? Mesmo na implementação de projetos no passado, se eu fosse aplicar a tecnologia para você, olha, né, um notebook da Apple é uma coisa diferente, então vamos lá, vamos tirar a resistência de lado de ficar com medo da máquina ou da tecnologia para ela ficar mais amigável para você, né? O que a gente chama de user friendly, né? Então essa sempre foi a minha preocupação. Então sempre tentar absorver. Se é algo muito novo, que nem a IoT, por causa do projeto, 2 anos que eu comecei a estudar IoT. Sim, tinha uma bagagem lá atrás de hardware que eu venho, a base de ter trabalhado com muito hardware, isso ajuda bastante, mas o desafio de se atualizar, né? Então, tudo que eu absorvi, tudo que eu aprendi, eu repasso. Tá. Então, sempre assim, o meu entendimento é repassado, na verdade. Sim, sim. E já que você tocou no assunto do IoT, né? Que é até um conceito que não é tão antigo, apesar de ser uma coisa já mais antiga. Acho que está popularizando, talvez, mais recentemente, nos últimos anos, eu diria. Sim. Antes, eu lembro num projeto que eu trabalhei,
em 2000 oh meu Deus, 2014, eu fazia algumas telas, né, como designer, eu fazia Uhum. umas telas de um dispositivo que ele monitorava o consumo de energia. Aí eu fazia as telas desse sistema e tal. A gente chamava de IoT? Não. Não. Não tinha esse internet das coisas naquela época. Era um dispositivo. E a gente, através desse dispositivo, monitorava. O conceito todo de tudo conectado é mais recente. Exato. Como que depois que esse conceito veio, né, e até hoje agora, né, o que você tem visto que é essa que está crescendo, né? É o quão, na verdade, meu Deus, tô gaguejando aqui, desculpa, tá? Mas eu quero saber assim, está crescendo, mas o quanto está crescendo? Você tem números, sei lá, quantos dispositivos, o que está conectado, como que isso está ampliando assim o IoT, né? Porque antes era uma coisa muito assim, tem alguns dispositivos aqui que agora se conectam. Fala um pouco para mim sobre isso, sobre o Pô, volume de dispositivos. o volume de dispositivos vem crescendo e tem uma estimativa de chegar até 6,5 bilhões até 2025. Mas o porquê disso? Como você mesmo disse, né, isso já existia, né, as Uhum. tecnologias, as plaquinhas, os sensores, eles já existiam, né, principalmente a área de segurança residencial, isso não é algo que é novo. Porém, com a pandemia, isso se intensificou, né, então as pessoas ficaram isoladas, as pessoas precisavam de recursos tecnológicos por causa, né, do contato em si, né, então, na pandemia eu tinha que fazer os meus serviços domésticos, porque por causa da não tinha vacina no começo, tal, todo mundo apavorado. Então a gente acabava indo para a área de tecnologia. Então, por exemplo, eu comprei 2 robôs aspirador para ajudar na minha faxina, que é o IoT. Quando, por exemplo, os robôs surgiram, não se falava de IoT. Se falava, o robôzinho você põe lá, né, do seu Aham. celular, conecta Wi-Fi ou Bluetooth, né? Sim. Mas o Wi-Fi é melhor porque o alcance é maior. Eu vou lá, vou falar para ele, ó, limpa a sala, limpa a cozinha, a bateria está começando a descarregar, preciso pôr na base. E essas coisas meio que foram muito assim, já fazia parte do dia a dia. As lâmpadas inteligentes, né? Já Aham. existia alguma coisa, mas não se existia, não era forte o termo IoT. IoT. Ele veio recentemente. Você falou da lâmpada e eu vejo que em casas, poxa, é uma coisa bem legal, né? Uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Né? Porque você fala, tem algumas coisas que já estão há muito tempo na indústria. Sim, Mas em casa, lâmpada, tipo Alexa, geladeira e tal. Assim, ao mesmo tempo eu acho que tá rolando um exagero, assim. Outro dia eu vi uma torradeira conectada. Você acha que vai chegar um ponto que não existe coisas inteligentes? Existem coisas e tudo será inteligente. Sabe esse ponto sim, de maturidade que a gente está passando pela tecnologia, onde assim, tudo a gente está chamando de. Era um relógio, agora é um relógio inteligente. Era um carro, só que agora é um carro com computador de. Sabe? Vai chegar um ponto que eu não vou mais precisar usar aqui, falar que é inteligente, porque é óbvio, porque não tem outro não jeito tem de outro ser, jeito. sabe? Tipo, o relógio de parede. Como que eu conecto nele? Tipo, não vai ter mais Não. esse lance. Mas ao mesmo tempo eu acho que algumas coisas parecem são exageradas. Sei lá, uma Porque, torradeira por exemplo, você conectada, né? falou da Tipo, torradeira. Eu acho assim um absurdo, e eu dou esse exemplo em curso da TV não, da geladeira da Samsung, tá. que ela, hoje agora saiu um outro modelo, R$ 40.000. O que que ela faz? Ela tem lá, né, uma tela que você pode pôr suas Faz a fotos, janta, né? ver coisas da internet, receitas, enfim. Aham. Ela tem câmeras dentro dela que, por exemplo, você está num supermercado, pô, esqueci de ver se faltou verdura, fruta. Ela conecta via internet no seu celular com o aplicativo específico dela Aham. e você olha lá dentro da geladeira o que está faltando. É interessante? Sim. Mas se eu não tiver isso, eu vou sofrer? Não Não. impacta no Não dia a vai dia, né? impactar na minha vida no dia a dia. Claro, Tá. conforto É que e o nosso facilidade, sim. conceito também, vou provocar isso, porque assim, o nosso conceito de o que impacta ou não, né? O que é normal, o que não é, vai mudando, né? Sim. Então, eu vejo assim, é,
lâmpadas, né? As lâmpadas inteligentes. Você, um tempo atrás, você falou, por que eu vou querer desligar pelo celular? Mas não é só isso que faz, né? Acho que a partir do momento que está conectada, você consegue programar para ligar e desligar a hora que você quer, quantas Exato, vezes, né? exato. Adicionar um atuador, né? Você põe um sensor que liga a câmera, sim, também, né? E a lâmpada automaticamente. Mas até que ponto isso precisa estar conectado, né? Talvez, acho que lâmpada eu vejo mais necessidade. Um dia eu não vi nenhuma. Hoje eu já vejo alguma. Aí talvez daqui a um tempo, é o que eu estou falando, né? A gente está migrando para uma mudança, é uma mudança cultural, né? O que De realmente é coisas conectadas. necessário. Então, hoje você fala assim, a geladeira, nossa, eu não vejo necessidade nenhuma. Hoje eu não vejo. Eu também não. Mas sendo crítico, né? Tipo, será que daqui a um tempo eu não vou ver essa necessidade? Porque as coisas vão mudando. Às vezes o mercado de casa, perto de casa, já vai estar mais integrado com a minha geladeira e ele já vai saber o que eu estou precisando e vai deixar separado. Pô, né, e nesse caso parece que é legal. Mas isso envolve o quê? Implementar um serviço, Exato. né? Envolve, tipo, não é só estar conectado. Precisa de todo um suporte, uma rede de suporte para se tornar útil, não só, Exato, né? exato. E você vê assim, né, nos primórdios lá de TI, eu não sou do cartão perfurado, mas assim, existiam especialistas. Então, Uhum. a Rita é especialista em hardware, em sistema operacional Windows, Linux e tal. Aí o Lucas é especialista na parte, né, de visual, de design e tal. Então, essas áreas não se conversavam muito. Não é? Então, quando tinha assim, um problema numa empresa, por exemplo, o site que o Lucas desenhou está lento. Não, a Rita não deu um notebook adequado para ele com memória e processamento, né, Uhum. suficientes ou não, né, o desenho do site, a estrutura do site não está. Então, antigamente, né, quando eu comecei a ter, tinha muita briga entre áreas. Hoje, com as tecnologias, a gente mudou muito isso. Então, houve um avanço e uma necessidade no mercado do quê? A gente fala hoje muito do profissional chamado DevOps. O que, Tá. que é esse DevOps? É uma Já pessoa ouvi falar também. que sabe da sua parte de software, né, de desenvolvimento de hardware, de sistemas, mas também entende de hardware. Tá. E ele não precisa ser um especialista profundo, mas ele tem que ter conhecimento. Eu falo, opa, peraí, ele tem um site que tem uma necessidade, que conecta no banco de dados, e eu, Rita, como infraestrutura, eu preciso saber o quanto de capacidade de hardware que aquilo precisa para Tá. que O funcione hardware no adequadamente. caso da nuvem, né, que você Da está nuvem, por falando. exemplo. Então, Entendi. o conceito foi muito bom você falar. O conceito que veio agora de nuvem, que muitas vezes muita gente ainda não está bem claro, a gente só fica claro quando a gente fala assim: você tem e-mail do Gmail, do Hotmail, então isso é nuvem. Vai estar Uhum. acessível aonde você estiver. Isso, com essa fusão toda de hardware e software, de infraestrutura num lugar longe de você, isso Uhum. ajudou no mercado de trabalho a ter profissionais que não entendam só especificamente de banco de dados, ou de desenvolvimento web, ou de Sim. sistemas, ou até de infraestrutura. Então, a É necessidade abrangente, né? abrangente Porque e você vai desde da lâmpada em casa, para o relógio no pulso, para as coisas conectadas. Ok, esse é um lado. Mas para tudo isso funcionar, é o que você está falando, precisa de uma infra. sobre uma infra. Né? Tipo, precisa da conectividade em si, que é uma outra parte que por si só já pode ter profissional só disso, né? Só da conectividade das coisas. Já tem uma rede separada, né? É uma Sim, internet é uma separada, internet separada. uma rede separada de fato, e tem os dados, para onde que vai tudo isso, e como que fica, e como é que se oferece para outras aplicações, enfim, né? Então, que é o que você estava falando um pouco do DevOps. Então, realmente, o mercado de trabalho entrando nisso, né? A gente tem várias partes do IoT Sim, na borda, vamos chamar assim, na base dos dispositivos, na conexão e também na nuvem, onde que tu vai exatamente. armazenar, correto? Exatamente, Cê- exatamente. Então não tem só uma específica. O profissional de IoT, ele sabe mexer na plaquinha, ele conhece um pouco, né, da parte de eletrônica e eletricidade para não explodir a plaquinha. Sim, Aham. você precisa desses conceitos, mas você não precisa ser um especialista nesta área. Tanto é que tem o hardware, a placa, e você vai desenvolver, você vai programar a placa. Você precisa conhecer um pouco de programação. Então envolve o software. Então, a gente percebe o quê? Está tudo ligado. Não Sim, tem mais sim. nada separado. Uma solução de IoT. Tem uma solução de um aspirador robô, por exemplo. Né? Eu gosto de citar esse exemplo porque é um exemplo
comum e que as pessoas Uhum. conhecem. Tá, mas se eu quiser programar para ele fazer uma limpeza quando eu estou, por exemplo, agora aqui no Fit conversando com você, eu posso programá-lo. Sim. Ele está lá andando pela casa e isso envolve o quê? A parte de inteligência também. Então, são tecnologias que estão andando juntas. A gente fala assim, eu vou aprender IoT, não quero saber de inteligência artificial. Não. Um desenvolvedor de web, Uhum. seja lá a linguagem que ele utiliza, ele consegue começar a trabalhar e desenvolver coisas para dispositivos IoT? Consegue. Tá. Consegue porque... Qual que é o que tem em comum? Talvez uma linguagem que seja comum na web e que seja comum no IoT? Existe uma linguagem dessa? Para IoT, nós usamos duas linguagens básicas. A linguagem C, tá? Que Tá, é uma linguagem simples, e o Python, que é usado também em IA. O tá. que que o Também o mercado... Python já é bem Sim, mais sim, popular. popular, Né? né? Tipo, o Python, pô, é uma linguagem bem... Bem simples. Não, e serve para tudo, parece. Serve para tudo. Você vai E é o que eu programar foguete, vai programar o que eu IoT. recomendo é, quem gosta de programação e não conhece ainda, começa com Python. Porque ela é a linguagem mais simples que tem, né? Depois as mais rebuscadas exigem lá maiúsculo, um caractere, um ponto e vírgula que você esquece. Hoje a gente tem tecnologia também que A nos linguagem ajuda. C já é uma... Nossa, eu É, já vi um pouco disso. então, Me a linguagem dá uma C, coisa. ela é mais performática, que a gente diz, por conta da Tá. plaquinha. Ela otimiza melhor Ela o otimiza hardware melhor. que está à disposição. Né? Tipo, Exatamente. para quem quer realmente escovar o bit, né? Que Sim, fala, a gente vai para o C. recomenda o C, né? Entendi. A gente tem até um estudo, eu e o Bruno, a gente fez, né? E a gente quer, depois aí, quando ele voltar, fazer uns experimentos de realmente falar, não, vamos desenvolver um cenário, um projetinho em C e vamos desenvolver em Python para realmente mostrar, né, para o pessoal os ganhos, as perdas e tudo mais, né? O C é bem mais performático, sim. Poxa. Então, assim, se você Então a gente é um falou de desenvolvedor que pode migrar. Isso, se é um desenvolvedor Engenheiro. web... Engenheiro também dá para migrar, você acha? Qual que é o curso? O que eu estou tentando? Aham. Quem já se formou e de repente está se interessando por IoT? Quais são os cursos mais próximos que dá para migrar aprendendo pouca coisa, sabe? Engenheiro elétrico vai se dar Tá. super bem, porque toda a parte de circuitos da placa, do sensor, das entradas, que nem eu que não sou engenheira, às vezes, né, tem que aprofundar um pouco mais, eles tiram de letra. A gente já teve turmas de automação e turmas só de TI, que era muito interessante. O pessoal, na hora de programar, o pessoal de TI, debulhava. Na hora de entender um pouco mais o mecanismo do circuito da placa, o pessoal penava um pouco. Entendi. E, ao contrário, também, o pessoal da área de energia elétrica, por exemplo, vai de boa. Mas na hora de Tá. programar, ele tem que ir aos poucos. Então, envolve um Entendi. pouco de linguagem de programação, início de estudo de desenvolvimento, né? Sim. Você aprende a Aí é a base, né? lógica, aí é Lógica a de base. programação. Isso. E aí a linguagem que foi C, né? O Python, como você falou. Python sendo muito utilizado hoje em dia, né? Sim, sim. Com Tanto é certeza. que as vagas de emprego, quando eles pedem um desenvolvedor, eles pedem que é o básico, que quem começa a aprender e aprende essa linguagem chora, que é o Java. Tá. Porém, a gente diz assim, você sabe Java, você vai fazer qualquer coisa. Qualquer linguagem você vai aprender, Sei. porque ela é a mais rebuscada e eu diria assim, desculpa aos javeiros, a mais chata. Mas, Porque para você dar um print, por exemplo, na tela, né, mostrar uma mensagem, é uma sintaxe de... você faz a função inteira. faz uma função inteira, Não é exatamente. uma linha. Não é uma linha, exatamente. Então, assim, quem conhece tal linguagem, Java no caso, vai aprender qualquer outra. Vai tirar de letra o Python, o C, Sim. JavaScript, HTML, seja o que for. Isso é legal. Entendeu? Legal. Então, assim, a base mesmo do mercado. Sabe, tem lógica. E que tipo de empresa busca, assim, você acha? Tipo, sei lá. Fabricantes, então, tipo Siemens, Bosch, né, que desenvolvem a parte, né, física, né, de sensores. Sim, então, sim. precisa de pessoas que saibam desenvolver, que conheçam a IoT. Acho que, parando para pensar assim, acho que essas fábricas de software, tipo, ou até institutos, né, então, que desenvolvem soluções utilizando os... Sim. Tipo, às vezes não necessariamente você vai criar do zero um dispositivo.
né? Mas você vai fazer uma aplicação para um dispositivo, e daí você precisa, portanto, saber utilizar o potencial máximo daquele dispositivo, Exato. né? Às vezes você vai integrar com várias coisas, sensores e tal, e nem sempre você vai precisar encostar no hardware de fato. Sim. É bom entender, né? Mas essas empresas também buscam, né? Eu entendo, imagino. IoT. Porque pode vir a qualquer momento, né? Exato. Uma demanda dessa. IoT, em específico, ele está muito, eu diria, novo no mercado. Apesar de toda a trajetória dele, ele está novo como profissionais no mercado. Então, assim, hoje você olha assim uma vaga de emprego, um especialista, né? Eles têm muito assim, eu preciso de um analista de hardware para IoT, entendeu? E isso, pode ser um engenheiro? Pode ser uma pessoa já formada em TI? Pode ser os dois. Você conhece alguma linguagem de programação? Isso já vai ajudar porque você tem a base. Então, assim, o mercado ainda não tem dados concretos de falar assim, quantos profissionais de IoT estão realmente trabalhando no segmento. Né? E você não vai achar, pelo menos, não sei, acho, né? Como que eu encontro vagas, né? Que tipo de nome que eu procuro? Sabe? Tipo, é um Dev IoT? Existe isso? Não, existe Né? assim um especialista em IoT, analista IoT, engenheiro de IoT, Tá. engenheiro de hardware, engenheiro de firmware, porque Sim. envolve praticamente a placa. A mensagem é: se você conhece a parte de conectividade do dispositivo e sensores, se você for um engenheiro, por exemplo, e estiver apto também a programar, é mais fácil. Sim. Né? Principalmente porque as grandes empresas precisam de gente que conheça realmente o hardware. Aqui no FIT a gente tem, né, com a parte da aceleração das startups, o pessoal que é hardware puro. Tem. Não só nas startups, no geral, No geral, tem um laboratório na nossa disso, equipe né? que dá apoio, você pode ver que a maioria são pessoas de hardware. Sim. Então, por quê? Porque a parte de desenvolvimento, ela é mais fácil, ela é mais flexível. Eu diria, eu não vou nem falar mais fácil para não agredir ninguém. Eu vou falar que é mais comum, né? Exato. A parte de software. Mais comum. Tipo, para ninguém ficar ofendido, não, né? Tem razão, mais comum. Mas é mais comum ter software, a demanda é muito maior, né, de software do que software embarcado, firmware, hardware, né, de todos os tipos. Então, acaba sendo mais difícil de encontrar esse pessoal. Eu acho que essa galera, quem sabe, se dá muito bem, né? Sim. Que legal. Então o mercado está crescente, que a gente revisou aqui, né? O mercado a quantidade de dispositivos está absurdamente grande, só aumentando. A procura das empresas também tem aumentado, justamente porque é uma coisa que tem se popularizado. Exato. As pessoas conseguem migrar, de repente, de um desenvolvimento para o IoT, né? Então é um mercado promissor. Sim, com certeza. Eu diria promissor ainda, porque apesar de já ser bem legal e bem ativo, eu acho que nos próximos anos deve aumentar bastante. Com certeza. Né? Principalmente no Brasil, que a gente está com uma defasagem de profissionais em TI. Sim, geral, né? Geral por conta da pandemia. O que aconteceu na pandemia? As empresas de fora, né, todo mundo remoto, acabam contratando muita gente, muitos brasileiros que estão ganhando em dólar, em euro, e temos uma defasagem, né? Isso é estatístico, tem uma defasagem aqui de conhecimento. Por isso que se voltou muito agora em capacitar as pessoas. Para começar, parece que foi um ciclo, eu acompanho isso porque na época que eu comecei, as empresas investiam muito em capacitação. Você saía da faculdade com algumas teorias, alguns conhecimentos, mas a tecnologia na época também estava borbulhando. Década de 90 estava, né, a internet, o Windows. E o que acontece? Tem uma demanda de conhecimento das tecnologias que são novas. Então, hoje está acontecendo isso de novo. Então, teve um período que as pessoas se especializaram, se tornaram especialistas, separados por segmentos de banco de dados, desenvolvimento, hardware, né, infra, e agora isso está juntando. Então, está vindo uma outra necessidade, que é a nossa função, né, no nosso projeto, de capacitar as pessoas para isso. Tinha uma época que não se capacitava mais. As empresas, ou você conhece, ou você não conhece. Hoje não. Por conta dessa demanda, está de novo essa necessidade. Estão estimulando de novo. Então fica aqui o nosso convite para você entrar no site do FIT, conhecer os cursos de IoT, cursos gratuitos que duram uma semana.
São cursos bem práticos que a professora Rita vai dar e também o professor Bruno. E você vai aprender a desenvolver aplicações. Existem cursos presenciais, se você está na região de Sorocaba, e existem cursos online. No online você vai utilizar um simulador, ou seja, é como se você tivesse a plaquinha mesmo na sua casa, mas você vai ver online, você vai simular a placa e utilizar e fazer a programação IoT no dispositivo que vocês escolherem, junto com o professor. Vocês vão fazer isso tudo de forma remota. Então, entre no site do FIT e obrigado, Rita, pelos seus conhecimentos e sobre o mercado de trabalho. Para quem quiser começar agora a atuar no mercado, pode fazer o curso do FIT, gratuito. Com certeza. Ou também tem muitos outros cursos, muito conteúdo. É um mercado promissor e, de qualquer forma, a gente incentiva. Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.